Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ana Paula. A gente vai dar continuidade ao assunto conjuntos numéricos e a gente vai aprender hoje sobre o conjunto dos números irracionais, tá bom? Então, vamos aqui. Números irracionais. Um número ele vai ser considerado irracional quando ele não puder ser escrito na forma de fração, ou seja, quando ele não puder ser expresso como uma razão entre dois inteiros. Então, como eu não puder escrever um número na forma de fração, ele vai ser considerado irracional, tá bom? E isso vai ocorrer em duas situações, tá bom? Então, vamos aqui. Primeira situação, quando for um número decimal infinito e não periódico. Só um minutinho aqui. Então, sempre que eu tiver um número que for decimal, infinito e não periódico, ele não vai poder ser transformado em fração. Por exemplo, 1,235 infinito. Ele é um número decimal, olha aqui a vírgula, ele é infinito, olha as reticências, e ele é não periódico, porque eu não tenho um padrão de repetição. Eu não tenho como deduzir quem é o próximo algarismo. Então, quando eu tiver um número desse tipo aqui, ele é irracional, certo? Ele não vira fração. A segunda situação é quando ele não possui uma raiz exata. Então, por exemplo, a raiz quadrada de números primos, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 7, a raiz quadrada de outros números que não são primos, mas que também não são exatas. A raiz quadrada de 12, por exemplo. Então, quando o número não tiver raiz exata, ele vai ser considerado também irracional, tá? Então, quando é que um número é considerado irracional? Em duas situações. Quando ele for um decimal infinito e não periódico, e quando ele não possuir uma raiz exata, tá bom? Pronto, agora a gente vai classificar os números a seguir em racionais ou irracionais, tá? Então, qual vai ser o nosso objetivo aqui? A gente vai procurar aqueles que são irracionais, aqueles que são decimais infinitos e não periódicos, certo? E aqueles que não possuem raiz exata. Então, esses vão ser irracionais e os demais vão ser racionais, tá? Lembrando que racional é aquele que vira fração e irracional não vira fração, tá? Então, vamos aqui. Só voltar para cá. Então, vamos lá, ó. Raiz quadrada de 25, a gente sabe que a raiz quadrada do 25 é o 5. Logo, se tem raiz exata, pertence aos racionais. 1,231 infinito é decimal infinito e não periódico, logo, pertence aos irracionais. 0,44 é periódico, logo, pertence aos racionais. A raiz quadrada de 7 não é exata, logo, pertence aos irracionais. Raiz quadrada de 11 também não é exata, pertence aos irracionais. 0,37 infinito é uma dízima periódica, pertence aos racionais. Menos 76 é um número inteiro, o número inteiro é racional, pertence aos racionais. Mais 2,4, decimal finito, pertence aos racionais. 2/5 virou fração, é uma fração, na verdade, então pertence aos racionais. Pi, que vale 3,141592 infinitamente. Esse número aqui, tá? Pi é um número muito conhecido, a gente vai se aprofundar um pouquinho depois nele, tá bom? Ele é decimal infinito e não periódico, logo pertence aos irracionais, tá, gente? Então, aqui não é complicado. Então, o que é que você vai procurar? Você vai procurar aqueles que são decimais infinitos e não periódicos e não tem raiz exata. Esses são irracionais, os demais são todos racionais. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Cheiros e até a próxima aula, tá bom?